Muita graça e muita paz, igreja, boa noite. Glória a Deus, é muito bom estar e ser igreja com você, ser família metodista com você. É muito bom poder compartilhar também a palavra com você. Eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, a espada do Espírito, e você que está com o seu smartphone, com o aplicativo da Bíblia, a levantá-los o mais alto que você puder, e fazer algumas declarações de fé comigo essa noite. Você pode repetir comigo se você sentir assim no seu coração. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E a minha Bíblia diz que eu posso em Jesus Cristo todas as coisas, pois é Ele que me fortalece. Quem crê, diga amém. Coloca a sua Bíblia aí, dê o melhor aplauso a Ele. Glorifique a Ele, exalte a Ele. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Eu quero falar essa noite sobre 3 coisas importantes para fazer antes de morrer. 3 coisas que você tem que fazer com urgência antes de morrer. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós ouvimos aqui, a Cileia falou que um paciente dela veio a óbito, faleceu, e ela perguntou para a igreja: vocês estão preparados? E me lembrou algo aqui durante a fala dela, que John Wesley, o fundador do movimento metodista, fundador dos metodistas, ele disse o seguinte, que o metodista tem que estar preparado para 3 coisas, depois que ele se encontrou com os morávios, os missionários moravianos. Ele percebeu que um metodista tem que estar preparado para orar, preparado para pregar e preparado para morrer. Orar todo mundo quer, pregar alguns querem, morrer ninguém quer. Não é verdade? Quem é que quer morrer? Ninguém quer, a gente quer viver. E com a tecnologia e com a ciência, a gente quer viver cada vez mais. Sim ou não? Né? A estimativa de vida tem aumentado. Antigamente as pessoas com 60 anos já eram muito idosas, bem acabadinhas. Hoje você vê aí pessoas com 60 anos que estão mais jovens do que muito jovem de 20 anos. Né? Talvez você conheça alguém assim. Mas a gente precisa focar em 3 coisas. Eu e você, como igreja, precisamos fazer 3 coisas. Sabe, meu irmão? E nós não podemos abrir mão disso, porque a vida, às vezes a gente se preocupa muito com a nossa vida, com o que nós vamos comer, com o que vai ser amanhã, como que vai ser para pagar as contas. E a vida cristã, veja bem, a vida cristã é muito mais do que uma barriga cheia de comida. A vida cristã é muito mais do que uma conta cheia de dinheiro. A vida cristã é muito mais do que uma cabeça cheia de conhecimento e informação. A vida cristã é muito mais do que a gente pensa. E sabe, igreja, existe um filtro que eu e você temos que fazer na nossa jornada cristã, na nossa caminhada cristã. Existe um filtro que eu e você temos que fazer para tomar decisões, para fazer boas escolhas, para poder caminhar na direção do que Deus quer de mim, de você, do que Deus quer da igreja. E o filtro a gente precisa passar pelo filtro e se perguntar se a decisão que a gente vai tomar, se o caminho que a gente vai trilhar, se a porta que a gente vai abrir, passa pelo filtro de 3 coisas. É algo nobre para a gente fazer e viver? É algo nobre? Então eu farei. É algo urgente? Então eu farei. Então eu tomarei a decisão. É algo eterno? Então eu farei. Então o filtro que eu e você temos que fazer e tomar de atitude e decisão, sempre que houver dúvida em nosso coração e nossa mente, é se perguntar a nós mesmos: é nobre? É urgente? É eterno?
Se for, então assim nós faremos. Porque quando Jesus andou nessa terra, igreja, ele se preocupou em viver uma vida nobre, e ele se preocupou com coisas que eram aos olhos de Deus urgentes. Ele se preocupou aos olhos de Deus viver aquilo que era eterno. Então eu e você temos que fazer essa pergunta a nós mesmos, quando houver dúvida em nosso coração, quando houver alguma decisão que nós temos que tomar, porque tem decisões que nós tomamos que não são coisas nobres para a nossa vida, tem atitudes que nós tomamos, porta que nós abrimos que não são coisas urgentes para a nossa vida, e tem coisas que a gente faz que não são coisas eternas. C.S. Lewis, o escritor do best-seller As Crônicas de Nárnia, ele tem uma frase que diz assim: tudo aquilo que você se envolve que não é eterno, é eternamente inútil. Eu vou repetir: tudo que a gente se envolve, se não é eterno, é eternamente inútil. Eu e você, nós estamos entrando na igreja, nós estamos entrando na igreja metodista de São Roque, para se preparar para mais uma semana apenas. Nós entramos por aquelas portas, igreja, para se preparar para a eternidade com Deus. Você não pode passar por aquelas portas simplesmente para que Deus te dê uma semana abençoada. Você tem que sempre passar por aquelas portas, ao sentar nesse banco, entender que Deus não está te preparando para um próximo culto, Deus está te preparando para a eternidade. Quem está comigo aqui essa noite? Então, meu irmão, minha irmã, eu quero compartilhar sobre algo que é nobre, algo que é urgente e algo que é eterno. E essas três coisas que eu quero compartilhar, elas são muito importantes e não dá para a gente fazer isso depois que a gente morrer. A gente tem que fazer agora. Não tem como a gente deixar para depois. Sabe, minha filha, ela se tornou pré-adolescente, Anelisa. Vocês conhecem ela, sim ou não? E ela, agora como pré-adolescente, ela está fazendo uma coisa que me irrita muito. Quero confessar para vocês. Porque quando ela era criança, eu falava: filha, faz isso, pega aquilo. Ela só simplesmente fazia o que eu pedia. Agora ela virou pré-adolescente. E eu falo: filha, faz tal coisa. Filha, pega tal coisa. Filha, vai lá fazer tal coisa. Agora não, pai, depois eu vou. E você que tem filho pré-adolescente, adolescente, sabe o que eu estou falando, amém? Deixa tudo para... Então eu quero convidar você, igreja, a não ser um adolescente irritado. E nem um pré-adolescente. O que eu quero compartilhar com você, você não pode deixar para amanhã, não pode deixar para depois. Você precisa viver isso o mais rápido possível. Porque isso que eu vou compartilhar com você é nobre, urgente e eterno. Está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Amém? Deixa o Espírito Santo ministrar teu coração. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida. Deus quer fazer obras grandes através de você, obras maiores do que Ele fez, amém? Abre sua Bíblia comigo em Oséias capítulo 4, verso de número 6, e conforme você for encontrando, se coloque em pé um pouquinho, como um dos sinais de reverência à palavra do Senhor, você que tem saúde para isso, é claro. Oséias capítulo 4, verso de número 6. Para você que tem dificuldade de achar Oséias na sua Bíblia, e acha que Oséias fugiu da sua Bíblia, está projetado aí na tela. Amém? Oséias 4, verso 6, diz assim as Sagradas Escrituras: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.
Pai, essa é a sua palavra. Nós queremos agradecer pela porção da sua palavra lida. Que teu Espírito Santo de revelação, entendimento, conhecimento e sabedoria possa trazer a nós, ó Pai, a revelação da tua vontade essa noite, através da tua palavra. Que tudo aquilo, Pai, que vem de ti, que é nobre, urgente e eterno, seja aquilo que ocupe o nosso coração e mente essa noite, para que possamos viver por isso, e crer, ó Deus, que o Senhor é um Deus, ó Pai, que não tem pressa, mas tem urgência. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco, queremos te ouvir, se necessário, usa a minha vida, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Eu não dei esse texto para você, Samuel, mas projeta para mim em Jeremias capítulo 16, verso 21, vamos ler também, acho que é importante. Projeta aqui Jeremias 16, 21. Vamos ler junto aqui, igreja, você consegue enxergar comigo aqui? Vamos lá. Portanto, eis que lhe farei conhecer, desta vez lhe farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Nós lemos então dois textos, Oséias capítulo 4, verso 6, e Jeremias 16, 21. E Oséias capítulo 4, verso 6, nós lemos que o profeta Oséias diz que o povo de Deus, ou seja, eu e você, desde aquela época até os dias de hoje, está sendo destruído porque falta conhecimento. Mas não é o conhecimento que a gente acha que é simplesmente o conhecimento adquirido de nós virmos para a igreja e ouvir um culto, e ouvir uma mensagem, ouvir uma pregação, mas é o conhecimento do próprio Deus, de quem Ele é, e o que Ele é. E o profeta Oséias fala que é a culpa do sacerdote de não ensinar isso para o povo. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu estou cansado de ver homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus pregar para o ego das pessoas, pregar para massagear o ego das pessoas, ao invés de pregar para que as pessoas conheçam a Deus. Hoje nós temos a teologia coach, que você pode, você consegue, e é tudo sobre você. Mentira! Não é sobre nós, é sobre o Senhor, e se trata dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sabe, meu irmão, minha irmã, hoje nós temos um desserviço sendo prestado ao Evangelho. O Evangelho não é uma boa notícia de como a gente vai viver bem, mas o Evangelho é uma notícia daquele que pode transformar a nossa vida. E não é sobre a gente no sentido de que é algo sobre nós, mas é algo sobre o Senhor. Sabe, igreja, nós temos visto pessoas que estão rejeitando o Evangelho que prega o conhecimento do Senhor. Sabe, a gente acha que Deus é um nome, que Deus é um ser talvez onisciente, onipresente, onipotente, mas a gente às vezes não conhece Ele na intimidade. Igreja, em nome de Jesus, Jeremias fala que todos saberão que o Senhor, todos terão conhecimento do poder do Senhor, da força do Senhor, e que o nome dEle é o Senhor. Às vezes a gente vem para a igreja esperando que Deus dê uma palavra que anime a gente, uma injeção de ânimo, mas na verdade o que Deus quer fazer é te dar uma injeção de verdade, uma injeção de conhecimento de quem Ele é. Sabe, igreja, em nome de Jesus, o que é então nobre? O que é então urgente? O que é eterno? Existem muitas coisas, mas eu quero falar sobre uma de cada uma delas. O que é nobre então? Nobre, igreja, é conhecer ao Senhor. Repita comigo: eu preciso
conhecer ao Senhor. Muito mais do que uma devocional que a gente faz, muito mais do que uma leitura semanal que a gente faz, conhecer ao Senhor é saber conhecer o coração dEle, a mente dEle, saber o que Ele pensa a nosso respeito, e saber também o que nós pensamos a respeito dEle. Isso é conhecer o Senhor. Conhecer ao Senhor é ouvir a voz dEle no meio de tantas vozes que tentam nos seduzir, que tentam nos manipular. É ouvir a voz dEle e calar todas as outras vozes para ficar com a voz dEle. Isso é conhecer o Senhor. Sabe, igreja? Abre sua Bíblia. Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias 6, verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Igreja, eu e você precisamos entender que conhecer ao Senhor é algo nobre para nós. É algo nobre para mim e para você. Sabe, igreja, eu e você precisamos entender que não é porque a gente sabe que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, não é porque a gente sabe que Deus é Pai, não é porque a gente sabe tantas coisas que a gente já há anos ouviu na igreja, que a gente tem que estacionar, que a gente tem que parar. Não! Eu e você, igreja, nós temos que conhecer, e uma vez que a gente conhece, a gente prossegue em conhecer o Senhor. Não para nunca, igreja. Se eu perguntar aqui essa noite, quem é que conhece totalmente a Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você tem certeza que você conhece totalmente Deus? Me ajuda a pregar aí, pergunta aí, você tem certeza que você conhece totalmente a Deus? Nós não conhecemos Deus totalmente. Por isso que a gente tem que conhecer, e o que a gente conhece não é o suficiente, a gente tem que prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Meu irmão, minha irmã, isso você tem que fazer como algo nobre. Busque isso de todo o teu coração. Porque você não vai fazer isso, você não vai conseguir fazer isso no inferno. Você não vai conseguir fazer isso no céu. Porque no céu só vai estar quem conheceu e prosseguiu a conhecer Ele aqui. É aqui que você tem que fazer isso. E não vem com churumelas dizendo, eu já sei, eu já ouvi isso. Não venha com churumela, é isso. O que Deus quer com você é intimidade, é profundidade. Sabe, Deus está falando para você assim, hoje nós temos até fundo musical. O que Deus está querendo falar comigo e com você é assim, olha, vem mais fundo. Está com água no tornozelo? Vem mais fundo. Está com água no joelho? Vem mais fundo. Está com água na cintura? Vem mais fundo. Está com água nas costas? Vem mais fundo. Dá para ir mais fundo. E dá para ir mais fundo no Senhor. Quem está comigo aqui? Repita comigo, é nobre conhecer ao Senhor. Segundo, o que pode ser então urgente? Se conhecer ao Senhor é nobre, fazer Ele conhecido é algo urgente. Se conhecer ao Senhor é nobre da nossa parte, fazer Ele conhecido para outras pessoas, fazer com que o Senhor seja conhecido para outras pessoas que não conhecem a Ele, é algo urgente. Repita comigo, fazer o Senhor conhecido é para ontem. Abra comigo em Marcos capítulo 16, verso 15.
Marcos 16, verso 15. Diz assim: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vou ler o 16 também. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Meu irmão, minha irmã, como é que uma pessoa vai crer para ser salva se você não pregar? Ah, não, mas pregar é coisa para pastor. Ah, não, mas pregar é coisa para quem é do ministério da evangelização. Ah, não, mas pregar é algo para quem tem o chamado, para quem tem o dom. Não, 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 não. Pregar o evangelho é para todos nós. E tem dois jeitos de você pregar o evangelho: com palavras e sem palavras. Santo Agostinho dizia: pregue em todo o tempo, se necessário use palavras. Pregue em todo o tempo com a sua atitude, com o seu testemunho. Seja uma pessoa que esse mundo olhe e fale assim: essa pessoa não é normal não, só pode ser de Deus. Essa pessoa não é normal não, só pode ser de Deus. Porque, meu irmão, eu não estou falando aqui, minha irmã, de uma boa educação. Muita gente tem boa educação. Eu não estou falando aqui de uma aula de etiqueta. Muita gente tem etiqueta. Eu estou falando aqui do evangelho mesmo. Porque tem gente que tem boa educação e etiqueta, mas não tem Cristo. Tem gente que é bonzinho e vai para o inferno bonzinho porque não tem Cristo. E como é que as pessoas vão ter Cristo se a gente está calado? Não adianta então eu e você conhecermos a Deus, ter intimidade com Deus, ter intimidade com a palavra, ter intimidade com o evangelho, se a gente não leva esse evangelho para outras pessoas. A gente quer ser feliz. Quem é que não quer ser feliz? A nossa felicidade é Jesus Cristo. Sim ou não? Jesus te faz feliz? Então vamos fazer Ele feliz também. Vamos ganhar almas para Ele. Isso não é tarefa de quem é evangelista, de quem é pastor, não, é tarefa da igreja. Sabe, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer aqui para você. Quantos gostam do trabalho que faz? Do salário que recebe? Levante a mão. Deixa eu ver, seja sincero. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto do meu salário. Isso, seja sincero. Olha aí que benção. Tem gente que fala assim: o pastor ganha dinheiro para ganhar almas. Não, não, você que ganha dinheiro para ganhar almas. Porque Deus não te colocou lá no teu trabalho para ganhar dinheiro. Deus te colocou no teu trabalho para ganhar almas. E Ele ainda está te pagando para isso. Porque o pastor não vai trabalhar lá no seu lugar. No lugar que você foi colocado por Deus, a porta que Deus abriu, foi para você. E Deus está colocando pessoas perto de você para conhecerem Jesus. E é você que tem que falar de Jesus para elas. É muito bom conhecer a Deus, conhecer o Senhor, conhecer Jesus, mas melhor ainda é fazer com que as pessoas à nossa volta, na nossa casa, na nossa família, conheçam a Ele também. E presta atenção, eu não estou falando aqui para você pegar uma pessoa. Tem uma história de um evangelista da antiguidade, que ele evangelizava, ele entrava nos bares, nas tavernas, e ele pegava as pessoas, e ele era grandão, fortão, ele pegava as pessoas pelo pescoço e começava a bater na cabeça delas. Aceita Jesus, aceita Jesus, glória, glória, aleluia. Isso é verdade. Ele forçava as pessoas a aceitarem Jesus. E as pessoas, com medo de ficar apanhando, aceitavam Jesus. É que eu esqueci o nome desse evangelista. Mas essa é uma história verídica. Mas não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você trate as pessoas com amor.
e através do jeito que você sorri para elas, trata elas, fala de Jesus para elas, elas possam ver diferença na sua vida. Elas possam falar assim: eu quero ter o que você tem. Porque o que você tem, eu não vejo em mais ninguém. Só vejo em você. Você tem uma alegria que as pessoas aqui não têm. Você tem um sorriso que as pessoas aqui não têm. Você tem uma paz que as pessoas aqui do trabalho não têm. Como é que faz para ter isso? Aí você fala: Jesus. Quer receber Ele? Quer receber dessa paz? Quer receber dessa alegria? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É mais simples do que a gente imagina, igreja. A gente aqui complica. A gente acha que é para pegar o pescoço da pessoa e... Mas não é não. Pregue a tempo e fora de tempo. Se necessário, use palavras. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso pregar em todo tempo. Se necessário, usarei palavras. Isso é urgente. Por que, igreja? Presta atenção. Me ajuda aqui, Felipe. Traz essa cadeira aqui para mim. Isso. Coloca essa cadeira aqui para mim, por favor. Isso, coloca aqui para mim. Obrigado. Eu vou falar por que é urgente. Fazer Jesus conhecido. Às vezes a gente leva algumas coisas, não leva tão a sério. Às vezes a gente não leva tão a sério algumas coisas que a Bíblia diz. E não é fácil. Algumas coisas que a gente não consegue entender que a Bíblia diz. Mas eu quero ilustrar aqui para você. Abre sua Bíblia comigo. 2 Pedro, capítulo 3. Não estava nada planejado, mas eu quero ler com você. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, verso de número 12. Quem achou, diga glória a Deus. 2 Pedro, verso 3, capítulo 3, verso 12. Diz assim, você consegue ler comigo? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Esperando e apressando. Esperando e apressando o dia do Senhor. O maior problema da igreja é que a gente está esperando Jesus vir. Só está fazendo isso. Como é que a gente está? A gente está muitas vezes no banco da igreja, no sofá da casa. Ah, Jesus não volta, parece que não quer voltar. Volta logo, Jesus. Estou esperando. Vem, Jesus. Vem, Jesus. E a gente está sentado esperando Jesus voltar. E às vezes a gente é um crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Esperando Jesus voltar. Volta, Jesus. A igreja está te esperando, Jesus. Hosana. Volta, Jesus. Como que a gente está? Aqui, sentadinho. Só que o versículo não diz que é só esperando. O versículo diz que é esperando e apressando. Como é que a gente apressa a volta de Jesus? Evangelizando e fazendo Ele conhecido. Porque a palavra diz que o evangelho será pregado em toda a terra. Daí então Ele voltar.
O evangelho vai ser conhecido em toda a terra se a gente estiver aqui assim? Volta Jesus. Volta Jesus. Jesus vai voltar desse jeito? Sim ou não? Não. E quanta gente está aqui, um crente 3S, salvo, sentado e satisfeito, no banco da igreja, dizendo, volta Jesus, Hosana, Maranata. Jesus também está lá, sentado no trono da glória, na direita de Deus Pai, falando assim, ó, eu não sei quando eu vou voltar, mas vocês precisam esperar e apressar. Eu quero voltar, o Pai quer que eu volte, mas vocês precisam não só esperar, mas precisam apressar. A gente está no banco, Maranata, Jesus, volta Jesus, mas não evangeliza. Maranata, volta Jesus, Hosana, salva-nos. O mundo está difícil, Jesus. Mas não fala de Jesus para as pessoas. Estamos sentados esperando. E Jesus também está sentado dizendo, tá bom, eu quero voltar, mas apressa. Apressa, que eu volto. O Pai me libera. Ah, mas é guerra em Israel, é guerra, o Irã está atacando Israel, é isso, aquilo. Jesus está falando, e aí, vocês não vão apressar? Esperar vocês estão, mas não vão apressar? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E aí fica um sentado aqui e o outro sentado lá. Porque um está querendo apressar e o outro está querendo esperar. Mas Pedro escreveu o quê? Esperando ir para que o dia do Senhor venha. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Fala a pessoa que está do seu lado aí. Faz Jesus conhecido, irmão. É para ontem. É para ontem. Fala para ela, é para ontem. É urgente. Irmão, presta atenção. O mundo só não está pior. Vivian, o mundo só não está pior porque existe a igreja. Imagina se não existisse a igreja. Adélia, o mundo só não está pior porque existe a igreja. Conceição, o mundo só não está pior porque tem crente no mundo. Crente de verdade. Imagine se não existisse igreja aqui mais. E só existe igreja porque alguém evangelizou. Alguém falou. Alguém ganhou alma. Conhecer a Deus é bom, mas fazer conhecido também é. Porque a gente vai tirar alguém das garras do diabo. A gente vai tirar alguém, junto com o Espírito Santo, desse mundo tenebroso. Prostituição, drogas. Às vezes a pessoa ela é até boazinha, ela não faz nada. Eu não bebo, não mato, não roubo, não faço nada. Mas precisa de Jesus, irmão. Porque de boas intenções o inferno, de boa educação, sem Jesus o inferno vai estar? Porque não tem a ver com a nossa moral, tem a ver com o que a gente crê. Aquele que crê e for batizado será? E por que é urgente evangelizar? João capítulo 17, verso 3. João escreve lá, João capítulo 17, verso 3. João 17, 3. A oração sacerdotal. E a vida eterna é essa. Qual que é a vida eterna que João descreve aí?
que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e para que uma pessoa receba a vida eterna, ela precisa conhecer Deus como o único Deus verdadeiro. Porque Deus tem um monte. Na Índia tem mais de 300. Mas conhecer Deus como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, o Filho dele, quem ele enviou. Só recebe a vida eterna quem conhece Deus e quem conhece Jesus. Sabe, irmão, pasme, tem muita gente sentada no banco da igreja, não aqui na igreja metodista de São Roque, em outras igrejas, aqui não. Tem muitas igrejas, Davi, pessoas sentadas, que não estão preocupadas em conhecer mais de Deus e mais de Jesus Cristo, porque acham que já conhece tudo, sabe tudo, sabe nada, inocente. Sabe, meu irmão, eu não estou falando de teologia, eu estou falando de vida com Deus. Porque tem gente que tem teologia, mas não tem o Deus da teologia. Tem gente que sabe muito, antropologia, sociologia, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não conhece o Deus da Bíblia. Porque a letra sozinha, ela mata. Quem está comigo aqui? Então, é nobre conhecer a Deus, é urgente fazer Ele conhecido. E o que é eterno? Ser conhecido pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse é o último tópico e eu preciso muito da sua atenção essa noite. Por favor, me empreste o máximo da sua atenção, eu já estou finalizando, esse é o último tópico. Porque a gente acha que é só conhecer a Deus, e conhecer a Deus, conhecer ao Senhor, é insuficiente. A gente acha que é só conhecer ao Senhor e fazer Ele conhecido, também é insuficiente. É eterno ser conhecido por Ele. Sabe, igreja? João capítulo 10, abre comigo, verso 14. João capítulo 10, verso 14. Diz assim, Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas. É necessário que Jesus te conheça, porque você conhece Ele. O verso 27 ainda do mesmo capítulo, no mesmo capítulo 10, verso 27, diz assim, palavras de Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você acha que Jesus te conhece? Ah, pastor, é claro que Jesus me conhece. Ô, meu irmão, é claro que Jesus me conhece, cara. Ô, Jesus e eu aqui, ó, nós é lado a lado. É claro. Você acha que Jesus sabe de todas as coisas, Ele conhece meu coração, Ele me conhece, Jesus sabe tudo, Ele me conhece melhor do que eu, não é verdade? Sabe, irmão, irmã, lá nas 7 igrejas do Apocalipse, lá em Apocalipse, no capítulo 2, você vai ver Jesus: eu conheço as suas obras, sei que você é legal. Para outras ele falava: conheça as suas obras, sei que você está todo torto. Conheça as suas obras, eu sei que você está se esforçando. Para outras, conheço você, e sei que você não presta. Mas, igreja, preste atenção. Eu e você temos que ter muito temor, porque dependendo de como a gente vive a nossa vida, se a nossa vida não é pautada naquilo que é nobre, urgente e eterno, pode ser que eu e você ouçamos de Jesus que Ele não conhece a gente, porque a gente está envolvido com as coisas que não são dEle. Talvez você possa vir culto após culto, mas se você fora daqui não tem uma vida com Ele, talvez você possa ouvir dele: eu não te conheço. Ah, mas eu conheço o Senhor.
Ah, mas eu estou pregando para as pessoas sobre o Senhor. Pai, em teu nome eu curei. Mateus capítulo 7, verso 22 ao 23. Senhor, Senhor, em teu nome curei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu preguei na praça de São Roque, gritando com a Bíblia na mão, para que todos ouvissem e conhecessem o Senhor. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço, porque tudo que você fez em meu nome foi para você mesmo, e não se trata sobre você, se trata sobre Ele. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Além de Mateus capítulo 7, do verso 22 ao verso 23, que fala que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, nem todo que diz Senhor, Senhor. Eu vou ler, vamos ler, vale a pena, né? Às vezes pode ser que você ache que é coisa da minha cabeça. Vamos lá, Mateus 7, verso 22 e verso 23. Quem achou, diga amém. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres. Então lhes direi, Jesus dizendo, então lhes direi explicitamente, nunca vos... Não adianta só conhecer Jesus, e não adianta só fazer algo em nome de Jesus. Você precisa ser conhecido por Ele. Tem uma outra parábola que Jesus também falou sobre isso, a parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25, avança algumas páginas aí. Mateus capítulo 25, avança umas páginas comigo aí. A parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, verso de número 12. Olha o que Jesus fala contando aquela parábola. Mateus 25, verso 12, diz assim: mas respondeu Jesus, para aquelas virgens que ficaram batendo na porta, Senhor, Senhor, abre a porta. Mas ele respondeu, verso 12, vamos ler juntos? Em verdade que não. Igreja, presta atenção, você pode fazer muitas coisas em nome de Deus, você pode vir na igreja, você pode achar que conhece Deus, mas se Ele não conhece você, está tudo acabado. Está tudo acabado. Marcão, você pode ser metodista há 50 anos, 60 anos, se Ele não te conhece, você vai bater na porta, você vai chamar Senhor, Senhor, e você vai ouvir: eu não te conheço. Irmãos, presta atenção, isso aqui não é um terrorismo emocional, isso é verdade bíblica. É nobre conhecer ao Senhor, é urgente fazer Ele conhecido, e é eterno, depende da nossa eternidade, que Ele nos conheça. Sabe, irmão, de nada adianta eu pregar, a gente tocar, a gente ser igreja, se no final a gente ouvir: eu não conheço você. Você não tem parte comigo. A gente precisa se despertar para essa realidade, porque não tem a ver com ser metodista, não tem a ver com o pastor Israel, não tem a ver com o pastor Thaís, não tem a ver com o pastor XYZ, não tem a ver com a gente, é tudo a ver com Ele. Será que nós estamos ouvindo dele: eu conheço você? Vinde bendito do meu Pai, vinde bendito do Pai, entra no gozo do teu Senhor. Ou nós vamos ouvir: eu não te conheço. Irmãos, preste atenção, isso é muito sério. Mais do que querer conhecer ao Senhor, mais do que querer fazer Ele conhecido, eu e você precisamos
ser conhecidos por Ele. E isso não tem a ver com a onisciência dEle, isso tem a ver se nós estamos nele. Porque você pode estar dentro de uma igreja e não estar nele. Você pode estar dentro de um ministério e não estar nele. Você pode ser crente há anos e não estar nele. Porque religiosidade não tem nada a ver com espiritualidade. É nobre conhecer a Ele. É urgente, Paulinho, fazer Ele conhecido. Mas é eterno que Ele nos conheça. Ele quer intimidade com a gente. A gente, às vezes, se dá, e aqui eu finalizo. Quero chamar o louvor aqui já para cima, pessoal do louvor. A gente, às vezes, se dá para um monte de coisa na nossa vida. Às vezes a gente se dá para tanta coisa, a gente se doa para tanta coisa, mas não se doa para ter intimidade com Ele. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo tratar teu coração, assim como está tratando o meu. Esses dias eu estava refletindo na minha casa. Sabe quando a gente dá aquela bugada que a gente fica aleatório assim, o corpo está ali, mas sua mente está aqui, ó, vagando? Sabe? Já aconteceu isso com você? E nesses meus devaneios, eu comecei a pensar assim, nossa, eu amo muito a minha esposa, eu conheço tanto ela, mas tem tanta coisa ainda que ela me surpreende. A gente está casada, a gente está junto há 16 anos, vai fazer 17, mas tem tanta coisa que ela me surpreende e que às vezes eu não entendo ela, às vezes ela não me entende, e olha que a gente é íntimo. Mas já teve uma vez que a gente se tratou com indiferença, e foi muito ruim, porque eu conhecia ela, ela me conhecia, mas o relacionamento ficou frio, ficou apático. Aí o Espírito Santo falou comigo, e não é assim às vezes também que você faz comigo? Você está tanto tempo comigo, e o nosso relacionamento está frio, está apático. Você pensa que me conhece, pensa que sabe tudo sobre mim, mas às vezes você age como se eu não estivesse com você, como se eu não morasse em você. Porque no nosso casamento, às vezes a gente vive um momento assim, eu já sei, já conheço, fica aí, tá bom, seu jeito, e aí não tem intimidade, não tem proximidade. É muito ruim quando acontece isso no relacionamento de um casal. Imagine num relacionamento com Deus. Tanto faz se dá a mão, se dá beijo. Estamos casados há tanto tempo. Isso não é sobre casamento, mas é sobre Deus. Se com o nosso casamento, às vezes a gente age assim, por que talvez você não age assim com Deus também? Sem falar os casamentos que as pessoas já não se toleram mais, já não se aguentam mais. E às vezes a gente está assim com Deus também. Tanto faz, como tanto fez. Tanto faz se Deus vai ouvir minha oração. Tanto faz se Ele vai responder. Tudo na minha vida é assim mesmo. Mas isso não é sobre casamento. Paulo deu um monte de exemplo em Efésios sobre casamento, sim ou não? Mas lá ele fala, isso não é sobre casamento, é sobre Cristo e a igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, meu irmão, minha irmã, 3 coisas a gente precisa fazer antes de morrer. Conhecer mais a Deus, ter intimidade com Ele, fazer Ele conhecido, e querer e torcer para que nessa intimidade Ele também nos conheça,
Ele nos reconheça como filho, como ovelhas, como irmãos, na qual Ele é o mais velho. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, também não me importa, mas importa para você, importa para você, porque eu e você podemos ouvir no final: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Coloque em pé no seu lugar. Sabe, irmãos, eu poderia ser um coach aqui, falar coisas legais para você, jogar você lá em cima e falar tudo sobre você, irmão. Você vai bombar, vai virar uma chave na sua mente, vou te dar um código. Mas não é sobre você, é sobre Ele. Mas é sobre você, porque se você estiver nele, tudo vai dar certo. Porque se você estiver nele, nenhuma condenação é sobre a sua vida. Se você estiver nele, você pode viver o impossível, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas você precisa estar nele e Ele precisa conhecer você. E não é uma questão da onisciência dele, mas é se Ele tem o seu coração. Talvez o seu coração está amando outras coisas hoje, mais do que Ele. E não se trata sobre vir à igreja num culto, se trata se Ele tem o seu coração. Sabe, irmãos, eu estou pregando aqui, não se sinta ofendido, não se sinta acuado, porque isso também é para mim. Eu sou o primeiro que experimenta dessa realidade. Aquele que pensa que está de pé, pensa, nem é que está de pé, que pensa que está, cuide para que não caia. Eu sou o primeiro que tenho que vigiar em tudo que eu prego, para que eu não seja reprovado por Ele. Você não vai dar conta da minha vida, mas eu, como pastor, vou dar conta da sua, se eu não pregar a verdade. Lembra lá de Osés? Sacerdote, você está negando o conhecimento da verdade, e a verdade é essa. Não se trata se nós conhecemos Ele como Senhor, ou fazemos algo para Ele, mas se trata se no final de tudo, Ele vai olhar para nós e dizer: eu te conheço. Viva isso, nobre, urgente e eterno. Feche os teus olhos. Se você entendeu que essa mensagem foi para você, não para quem faltou, foi para você, assim como é para mim, feche os teus olhos e reaja a ela falando com o teu Senhor, falando com aquele que te ouve, com aquele que está de braços abertos para você, com aquele que quer conhecer você e quer que você o conheça. Fale com Ele, reaja a Ele. Esse é tempo de você falar com Ele. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, Ele o conhece, mas você Ele pode conhecer. Fale com Ele. Não fique preocupado com a pessoa que está do seu lado. Tua salvação, a tua vida eterna não depende dela, depende daquele que você vai conversar essa noite, daquele que você vai se entregar e se render essa noite. Se preocupe com Ele agora, em ver a face dele, e entregar o teu coração a Ele.